A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês aí, os nossos alunos do Instituto El Shaddai. Deus abençoe também você inscrito no nosso canal. Se você chegou até aqui é porque você gosta de conteúdos que justamente nos ajudam a entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nesta ocasião nós estamos numa videoaula falando sobre a defesa da fé. Uau! Você pode receber esse material em PDF aí na sua casa, fazendo um dos nossos cursos teológicos. Entre em contato conosco. O contato vai estar na descrição desse vídeo. Está aqui o nosso livro, os nossos patrocinadores. Um grande abraço aos nossos patrocinadores, a todos os alunos, amigos que têm nos ajudado nessa caminhada de tentar repercutir um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nesta ocasião nós estamos na página de número 6. Nós vamos começar a falar do catolicismo romano. E antes de mais nada, irmãos, nós demos uma introdução para quem está acompanhando as nossas aulas sobre os porquês. Mas eu queria, apesar de parecer redundante, eu queria aqui que você se esforçasse para memorizar 2 versículos base da nossa matéria. O porquê que nós devemos estudar, defender a nossa fé. Nós necessitamos de apologetas para este século. Nós precisamos de pessoas que estejam aptas a defender o Evangelho de Jesus Cristo. Existem poucas pessoas que são designadas a entender e compartilhar os seus conhecimentos. Muitos pregadores estão se levantando, glória a Deus por isso, mas há a escassez desses defensores da fé. E o porquê? Vejo o alarde que infelizmente estão tomando conta das redes sociais, especificamente no meio evangélico. A falta de doutrina bíblica, infelizmente, norteada por revelamentos e profetadas de tudo que é jeito. Obviamente também o crescimento das seitas e com uma roupagem que parece ser ortodoxo ou vigente à Bíblia. Então eu vou deixar aqui 2 versículos para vocês anotarem aí. Além de anotarem, memorizar. Vamos lá? Estou deixando meu livrinho aqui. Hoje eu estou com a corrigida. Eu já falei para vocês, já salientei, que todo bom aluno, ele tem várias versões bíblicas, várias. Mas ali na primeira estante, a corrigida fiel, King James e também atualizada. Depois aí para questão de comparação, melhor compreensão de algumas palavras, a NVI e a NAA, com aquelas ressalvas que eu sempre fico mencionando, tá bom? Vamos lá, os 2 versículos bíblicos, são eles, sobre defesa de fé. Vamos deixar aqui, ó, Judas 3. Você vai ler na sua casa aí, você já pode até abrir, dar um pause aí no vídeo, você vai entender que Judas já salientava sobre a questão de defender a fé, batalhar pela fé, dependendo aí da versão. Uma outra versão fala trabalhar, que causa labor, pesquisa. E eu vou colocar aqui uma pesquisa exaustiva para entender a palavra do Senhor. Judas 3, lá o meio-irmão de Jesus, ou irmão de Jesus, como queira, já fala sobre a questão apologética. Judas 3. E eu também queria deixar aqui 1 Pedro 3:15. Pedro vai salientar as condições para você defender essa fé. Importante. Então, antes de nós falarmos sobre as seitas e as heresias que permeiam o nosso século, eu preciso que você entenda biblicamente, porque isso é uma matéria, uma doutrina que está na Bíblia. Precisamos de entender aqui que eu não vou criar alunos, ou estou querendo que você entre em embates teológicos a fim de ganhar todos os embates. Parecendo que nós vamos entrar num ringue. Não é essa a questão. Nós somos chamados para ganhar almas. Mas quando alguém for arguir você para entender melhor sobre a sua fé, o seu Cristo, você tenha condições pelo menos elementares e básicas para tentar explicar para o ouvinte os porquês da sua fé. Então Judas 3 e 1 Pedro vai sistematizar um pouco mais sobre essa questão da batalha da fé. Ele vai falar que você precisa de, antes de tudo, santificar. São elementos que eu também coloquei no nosso livro. Entenda você aí, defensor da fé, que Deus levante vários defensores da fé aí,
que possam entender pelo menos o basilar da sua fé. Antes de tudo, o lado espiritual é importantíssimo, especificamente para o confronto no que tange o evangelismo dessas seitas. Ore mais, leia mais a palavra, tenha um tempo reservado com o Espírito Santo para que você vá munido o suficiente para responder às pessoas. Quem vai fazer o trabalho de convencer o coração sempre será o Espírito Santo de Deus. E ele continua, você deve ter mansidão, é muito necessário isso. Nós estamos aí vivendo um momento onde os temperamentos estão à flor da pele, desde o fleumático até o sanguíneo. Ninguém tem muita paciência, estamos todos com o pavio curto e não podemos evangelizar ou mesmo pregar a palavra do Senhor com o espírito de soberba, já querendo se irar, porque nem sempre você vai receber do outro lado a resposta que você queria. De repente a pessoa pode até lhe ofender, como já fui ofendido em várias vezes, evangelizando os adeptos das seitas. Lembrando, irmãos, o ataque não é contra as pessoas, mas sim contra a corporação, a organização ou a seita mencionadas aí no nosso livro, que nós vamos tentar, não de uma forma exaustiva, mas pontos cruciais dessas respectivas seitas. Então ele continua ainda em Pedro ainda fala sobre a questão da mansidão, o temor. E para responder a todos, você precisa de estar preparado. Você já leu esse versículo? Tá aí, ó. Isso, tá aí, ó. Devemos estar preparados. A preparação, irmãos, não é algo que vem alienado ao estudo sistemático da palavra do Senhor. Eu estou evocando aqui sábios alunos e inscritos do nosso canal. Para que você venha a entender mais a palavra do Senhor, você precisa de investir ou gastar tempo na matéria bíblica. Precisa de entender também o outro lado. Quem são eles? O que eles defendem? Para que você venha a discutir e a entender o assunto. Muitas pessoas caem alienado, não entendendo, não tendo a percepção que do outro lado essas pessoas estudam exaustivamente, especificamente nos finais de semana, para responder. Não estão preparados, essas seitas não estão preparados para ouvir, infelizmente, mas só querem responder. E isso nós vamos comentar ao longo desse trimestre abençoado. A primeira parte é sobre a defesa da fé e depois nós vamos falar aí sobre hamartiologia, ou seja, a doutrina do pecado. Bora para o nosso livro. Então, tendo essa questão aqui, os porquês, por que nós precisamos defender? Porque é bíblico. Lembrei aqui, irmão, do primeiro apologista jovem, né? Estevão. O jovem Estevão foi o primeiro a discursar exaustivamente defendendo a fé. As cartas de João, juntamente com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, são cartas também que defendem ali o verdadeiro Evangelho, defende a divindade de Cristo, especificamente o Evangelho de João vai defender. Então, estes nobres homens de Deus já defendiam ali, no início da igreja primitiva, sobre as questões elementares da fé. Então nós vamos começar a falar aqui, irmãos, um pouquinho sobre o catolicismo. Eu vejo aqui uma incoerência, né? Logo na palavra catolicismo, que vem aí do grego católicos, e esse termo nada mais é do que universal, né? Seria o geral, global. E católico não é universal, porque está centrado em Roma desde então, desde o início. Isso já é um grande problema. Eu vou aqui salientar na página 7 sobre o papismo, e a tradição católica diz que foi o Pedro. É claro, irmãos, que a discussão é bem ampla. Então aqui eu não vou conseguir responder tudo. E se os nossos alunos ou inscritos quiserem outra videoaula sobre, então, eu faço a parte para que possa ter um subsídio sobre essa questão do papismo. Eu não vou entrar aqui no mérito especificamente da história da Igreja Católica, porque nós falamos sobre a história da Igreja em um trimestre passado e mencionamos de uma forma histórica, secularmente falando, sobre o início da Igreja Católica Romana. E na página 7, aí especificamente no primeiro parágrafo, eu só vou citar a última frase
do primeiro parágrafo, da página 7. Abriu aí na página 7? Você ainda não tem? Você pode ter também o nosso material de teologia, aí no conforto da sua casa, fazendo EAD. Nós fornecemos o nosso material e também fornecemos subsídio suficiente e livros para que você possa acompanhar da melhor forma possível, estudar no conforto da sua casa, trabalho e etc. Também emitimos um certificado de conclusão. Também falamos aqui, irmãos, em nosso nome, nós damos aula há um bom tempo. Sou professor formado em pós-graduação de docência e sou também bacharel em teologia. A tradição católica diz que Pedro foi papa em Roma durante 25 anos, mas nunca pôde ser confirmado nem na Bíblia e nem na história. Mas eles atribuem, lembre-se, a tradição católica fala isso daí. E eu queria que vocês fossem na página número 8, eu preciso de correr, não posso ficar lendo. Página 8, o quarto parágrafo. Usa um texto de Mateus 16, 18 para consubstanciar sua doutrina ou dogma. Essa passagem bíblica é usada pela Igreja Católica Romana para legitimar o cargo de Papa. Antes de entrar na exegese do texto do Sagrado Foco, convém lembrar que a Igreja do primeiro século desconhecia a figura do Papa. O Senhor disse: pois também te digo que tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, que nós estamos aqui tentando passar para os irmãos e discutir. É uma das passagens mais controvertidas do Novo Testamento. A questão gira em torno da identidade da pedra. Aqui, um jogo de palavras gregas, Petros e Petra. A primeira traduzida por Pedro, significa pedra. A segunda significa rocha, ou pedra maior. Eu deixo isso aqui bem claro. Então, irmãos, a doutrina católica, a tradição católica, diz e defende os papas e atribui o primeiro papa, Pedro, que esteve em Roma. Não há subsídios bíblicos e nem complementos históricos, secularmente falando, para defender que Pedro foi o primeiro papa e começou ali o seu papado e deixou uma dinastia de papas para a sua posteriori. Não tem nenhuma base bíblica e nem histórica. Eles defendem, através deste versículo que eu acabei citando, olha, você é pedra. Aí o jogo de palavras que nós devemos estudar com todo o cuidado. A Bíblia ensina desde o Velho Testamento, eu vou evocar vários versículos bíblicos, se prepare para anotar, você que não tem o nosso material, que a pedra angular, principal ou esquina é Jesus, e não Pedro. Não está concentrado em um homem. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Salmos 118, versículo 22, verso 22. É o primeiro versículo aí que eu quero que vocês recebam e anotem, você que não tem o nosso material. Salmos 118, verso 22. Ainda também, eu cito aqui ainda no Antigo Testamento, Isaías 28 e 16. Jesus afirmou: ser ele a pedra. Jesus disse, o próprio Cristo disse, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos. Mateus 28 e 42. Ainda tem mais. O próprio apóstolo Pedro, olha que interessante esse versículo aqui, cavucando as Escrituras para fazer uma exegese, mesmo que seja simplificada e não sistematizada como poderíamos aqui, falar para os irmãos e defender que não foi Pedro. Pedro não era padre, não se tornou a pedra angular em hipótese alguma. E Pedro afirma ser Cristo a pedra. Ele, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4 e 11. Se anotou o versículo? Atos 4 e 11. Eu digo para os irmãos que esse é um dos versículos principais. O próprio Pedro falou, não só a pedra angular que foi rejeitada é Cristo. Ele é o cabeça. Ponto final deveríamos, mas eu ainda tenho mais. Veja também 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6 em casa. O apóstolo Paulo afirma que Pedro é apenas uma pedra, como os demais apóstolos, sendo Jesus Cristo
a pedra principal, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios, vamos ler esse versículo, Efésios 2:20. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É a principal. Não tem outra pedra. Não tem outra pedra principal. Ou seja, os apóstolos tiveram um papel preponderante, especificamente ali no que tange o início da igreja primitiva. Mas nenhum está de pé de igualdade com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular e aqui a gente poderia dar um ponto final. Falta, portanto, fundamento bíblico para consubstanciar a figura do Papa. Tome muito cuidado, irmãos, para não ser enganado com falsas doutrinas. Tome muito cuidado para não ser enganado com as heresias vigentes do nosso mundo. Eu queria aqui, irmãos, pedir muito para que vocês estudassem os nossos livros e ficassem aí coladinhos conosco nesta caminhada de estudar sistematicamente a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o Adventismo do sétimo dia, Testemunho de Jeová, mormonismo, etc. Primeiro aqui é catolicismo. Nós precisamos de defender nossa fé. Eu deixei claro para vocês aqui o porquê. Continuando, nós vamos falar um pouco sobre a mariolatria, a idolatria sobre Maria. Rapaz, como o negócio está mais profundo de uns dias para cá. Agora, irmãos, eu preciso que vocês entendam que os livros ditos apócrifos e ditos deuterocanônicos, porque nós consideramos como livros espúrios, foram inseridos de uma forma taxativa justamente depois da Reforma Protestante. A data é muito importante, você vai colocar aí 8 de abril de 1546. Esses livros foram inseridos no cânon bíblico, no cânon verdadeiro, nos 66 livros. A Bíblia, que nós habitualmente usamos, possui 66 livros inspirados. Já a Bíblia Católica foram inseridos outros. E ali foi uma resposta para rebater e também dar um jeito de não deixar a Reforma Protestante ir avante. Mas não deu certo. Então esses livros, eu parei aqui propositalmente, muitos deles defendem os seus dogmas. Eu não posso nem falar que são doutrinas, porque doutrinas, aquilo que eu estudo, deveria ter bases bíblicas, versículos que aludem essa doutrina. Nesses livros apócrifos vai defender justamente sobre a questão, nós vamos falar mais com profundidade, nós vamos falar aqui, e eu quero que você procure uma Bíblia católica, ou, deixa eu dar aqui um espaço interessante, preciso de fazer menção dessa Bíblia aqui de estudo apologético com os apócrifos, da ICP, eu ganhei, Deus abençoe o pastor Isaías, olha que bênção, que eu ganhei, uma Bíblia de luxo, que maravilha, e no final, depois dos 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, você vai se deparar com os livros espúrios, os livros apócrifos, adotados até os dias de hoje, pela ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esses livros vão mencionar e defender, por exemplo, salvação por obras, salvação por esmolas, vai também mencionar o purgatório e etc. Anjos mentirosos. E tá aqui um panfletinho, Consagração Diária da Família. Eu não sei se vai dar para todo mundo ver, eu vou escancarar aí na frente. E tem 3 figuras latentes e uma escondidas. Espero que vocês estejam vendo. Aqui, que não está latente, é o Espírito Santo. É um folhetinho, tá? É um folhetinho da Igreja Católica. Aqui em cima, não latente, seria a figura do Espírito Santo. Você vai ver aqui, irmãos, o Filho. Essa figura aqui simboliza Jesus. Do lado esquerdo aqui, o Pai. E no centro, olha quem está no centro. Quem sabe? Quem está no centro? Maria. Maria. Então, isso é que a Igreja Católica tenta incutir, que está erradamente. Temos um apreço específico por Maria?
Ela é uma agraciada, vou citar os versículos, mas não pode ser idolatrada. Claro que, de alguma forma, nós vamos tentar comentar sobre a questão da hiperdulia, dulia e latria, termos específicos usados pela teologia católica romana. E eu vou tentar explicar para vocês. Nem os próprios colegas que eu tenho, católicos, conseguem entender esses termos. Eles especificamente vão dizer para você que eles não adoram nenhum santo e muito menos Maria. Eles veneram. A conotação, o sinônimo é o mesmo. E dentro desse folhetim, irmãos, eu grifei aqui algo interessante para você. Tem uma oração de consagração, que termina assim: Divino Pai Eterno, recebei a homenagem, não a adoração, recebei a homenagem da nossa fé. Fortalecei a nossa esperança e da fidelidade à vossa igreja. Olha só como eles são inteligentes, né? A tradição, igreja, em cabedal a Bíblia ou maior que a Bíblia. Pela intercessão de Nossa Senhora. Não vai aparecer aqui Jesus Cristo, que é o verdadeiro intercessor. Nós vamos provar isso biblicamente. Mãe de nosso querido Filho. Mãe, dai-nos a perseverança na fé e na graça eterna. Amém. Não termina? Pai nosso, Ave Maria e glória ao Pai. Olha como que termina. Ave Maria, salda-nos Maria. Ou seja, cadê Jesus? Maria é uma agraciada? Recebeu a graça? Sim, foi escolhida. Lucas 1:30. Isso é bíblico, mas não está falando para que nós temos que idolatrar ou venerar como queira. Lucas 1:49. Santo é o Senhor. A própria Maria fala. Vamos lá, em Lucas 1:49. Porque me fez grandes coisas, ó poderoso. Santo é o seu nome. Esse cântico, irmão, vai fazer lembrar que o cântico de Maria é o cântico, é o louvor que Maria está exaltando a Cristo. Está aqui. Santo é o seu nome. Ela não fala, santo é o meu nome, ou eu sou a mulher aqui, a privilegiada, que deve ser adorada. Lembrando, irmãos, mais uma vez, Maria tem o seu papel importantíssimo na história do cristianismo, sim. Mãe de Jesus Cristo, homem, não mãe de Deus. Muito cuidado com essa confusão aí, latente, infelizmente. Lucas 1:48, serva, nosso Senhor. Você vai entender, irmãos, que nós somos servos de Jesus Cristo. Nós estamos no cabedal de pedir absolutamente nada, né? Ele nos dá tudo por graça, misericórdia. Lucas 1:48, porque atentou na baixeza da sua serva. É Maria louvando. Porque atentou na baixeza da sua serva. Eu sou sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, ou mais do que feliz. Aí sim, Maria, mais do que feliz. Não para ser adorada. Ela poderia falar, biblicamente, não está isso, que eu devo ser adorada pela sua escolha. Sou sua serva, enfim, mas eu devo ser adorada pela sua escolha. Não, eu vou ser lembrada por todas as gerações como bem-aventurada, mais do que feliz. Entendam isso, por favor, aqui é o nosso início para falar sobre a mariolatria. Na página 9, irmãos, vou falar especificamente aí sobre a mariolatria. E eu queria muito que vocês procurassem em PDF, ou seja, no Sebos também tem, de uma condição um pouquinho melhor, um livro da autoria aí de Afonso Maria de Ligori. Eu li esse livro pela editora Santuário, a qual eu vou pegar aqui para fazer refutações pontuais. Porque esse livro, obviamente, vai exaltar de sobremaneira Maria. Lembre-se que nós vamos aqui se atribuir a uma teologia católica romana. Eu dou aqui a sequência das páginas para que você possa consultar e verificar através dos fatos o que nós vamos refutar aqui via livro. Na página 9, na página 8 e etc. Então, tomemos muito cuidado, irmão, com esses termos que a Igreja Católica adotou. Nós não adoramos. Nós veneramos, ou seja, a veneração, dulia, hiperdulia. Nós vamos ler aqui alguns versículos, irmãos, porque o nosso Deus não dá glória para ninguém. Nosso Deus não divide e não dá a glória dele para ninguém, é dele. A glória é de Jesus e ponto final. Vamos ler alguns versículos aqui, que é difícil para o catolicismo romano, aqueles que defendem, falar esse versículo. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim.
Deuteronômio, mais um versículo aqui, o último livro do Pentateuco, no capítulo de número 27, e o versículo é o 15, que diz assim a poderosa palavra do Senhor: maldito o homem que fizer imagem, escultura, ou de fundição, abominação ao Senhor, obra de mão, artifício, e a puser, é isso aqui, ó, em lugar escondido, e todo o povo responderá, amém. Muito cuidado, vai falar sobre imagem e escultura, ter essa imagem, ou ocupar um lugar que é de Deus. É claro que nós estamos falando de imagem aqui, uma vírgula importante, uma aplicação para o nosso meio. Nós devemos aqui também, irmãos, entender que o meio pentecostal, precisamos de fazer essa crítica, está idolatrando homens e mulheres. Temos isso daí visto, está nítido, é pecado, é ocupar o lugar de Deus. Idolatram pessoas, vão atrás de culto, aonde estão esses movimentos, e uma palavra amiga para você aí do outro lado. Vá aonde a igreja fale, o pastor, os dirigentes, enfim, os obreiros falem da palavra de Deus. As pessoas estão indo muito atrás de sinais, e isso é um perigo. Os sinais vão seguir aos que creem. Fique despreocupado com as questões dos sinais, mas o meio pentecostal evangélico está vivendo um momento de certos devaneios e exageros, por justamente deixar a santificação, oração e discernimento suficiente. Estão equiparando-se ao catolicismo romano nesse aspecto, sim. Não tem esculturas? Até então, hein? Porque tem objetos. Eu sei do que eu estou falando porque eu fui cooperar numa igreja, eu fui convidado para pregar, aonde, glória a Deus, aleluia, não existia até então naquele exato momento do culto. Mas quando entrou a Arca da Aliança, porque a campanha fazia alusão à Arca, e não tem problema nenhum falar da Arca. Lembrando vocês aí, estudantes da Palavra do Senhor, Antigo Testamento são sombras daquilo que estão no Novo Testamento. Apontam sempre, é um tipo, apontam sempre para algo especificamente no Novo Testamento. E a grande maioria das figuras apontam para Jesus Cristo. Então entenda isso daí. Mas quando entrou aquela arca, meu irmão, o povo sentiu uma presença. Não poderia ser a presença de Deus, porque era um objeto. Se tornou ali uma veneração, a idolatria sobre aquele objeto que estava entrando, sobre o ombro daquele obreiro, daqueles obreiros. Mais um versículo aqui, Isaías 42:8, e Jeremias também, vou deixar para você, Jeremias também, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Anotou? Isaías 43:8 e Jeremias, capítulo 10, versículo 3 ao 5, falando sobre essa questão da veneração, a adoração a pessoas e imagens. Voltando a falar aqui sobre a questão de Maria, nós vamos agora falar sobre a questão do único mediador, biblicamente, tá? Eu preciso de anotar. Irmãos, peguem um exemplar. Olha aqui, eu tenho o meu exemplar antigo, mais válido, do Padre Soares, bem antigo, de 1942. Essa versão que eu tenho, católica. Você vai encontrar em sebos também, baratinho. É bom ter, irmão. Um estudante é necessário ter um livro de Mórmon, um adventista. Lembre-se, você tem que estar firmado na rocha, viu, irmão? Para não ser enganado, para não ver besteira lá no grande conflito lá e pensando que aquilo é equiparado à palavra do Senhor. Nós temos bons livros que eu já recomendei, mas nenhum são inspirados. São bons livros de pesquisadores, etc. Eu mesmo tenho alguns livros, mas longe de estar perto da significativa, preponderante e inerrante palavra do Senhor. Vamos aqui, irmãos, falar sobre Jesus, o único mediador. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, entre nós e Deus. Não tem outra, nem outro, não tem. Esquece esse papo de Maria. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 5. Ainda Atos 4 e 12. 2 versículos sobre o verdadeiro mediador. Espero que vocês tenham anotado com todo cuidado e carinho. Tá aqui. Pedro e Paulo, irmão, rejeitaram a tal da veneração à adoração. Essa passagem, irmãos, essa passagem está em Atos. Olha aí, vou dar uma passagem aqui, ó, entre tantas outras que eu poderia buscar. Eu estou falando aqui de 2 apóstolos. Apóstolos, tá? 25 e 26. E também 14 e 15. Eu vou deixar só o 26 é o suficiente. Só o 26 é o suficiente.
10, 25 e 26 são suficientes. Nessa passagem aqui, irmãos, Pedro e Paulo rejeitaram a adoração que o povo, ou alguns, queriam dar a ele. Ele rejeita a adoração. Precisa de estar isso daqui, irmãos, bem esclarecido. A mediação não tem homem, não tem padre, não tem papa, não tem Maria e nem pastor que ocupe esse lugar que é de Jesus Cristo. Esse versículo está bem específico. 1 Timóteo 2,5. Ele é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. É a posição que ele está ocupando nesse exato momento. Irmãos, vamos dar uma parada aqui na página 11. Nós vamos continuar a nossa próxima aula, se Deus quiser, na próxima videoaula. Conto com vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.